Se você é mentor, já tem um grupo rodando e fica preso nos 30, 40 mil e sempre fica dependendo dos próximos lançamentos para conseguir ter resultado, fica aqui nesse vídeo. Eu vou abrir o bastidor de um mentor de clínicas que sai de um faturamento mais ou menos nessa média para atingir 220 mil em 60 dias com um modelo muito mais leve de escala. Eu consegui vender 25, cara. Nossa, de entrada e o resto em 4 parcelas. Foi lindo. Rapaz. Eu ofereci lá em cima já. Top! Meu nome é Matheus Uchoa, sou mentor de escala aqui na minha empresa, no MOF, e hoje a gente ajuda vários mentorados a conseguirem escalar com previsibilidade, refinando sistemas dentro da operação deles, para que eles façam isso respeitando a família deles, respeitando a saúde deles, e sem deixá-los doidos, porém com dinheiro no bolso, que é o que importa. A gente não trabalha com estratégias da moda, mas sim com princípios imutáveis que fazem negócios crescerem. E dessa forma a gente já atingiu muito mais do que 25 milhões de resultados com as nossas implementações para os mentorados. E o que é que estava acontecendo, por exemplo, no caso do João? Primeiro de tudo, o João relatava que ele não conseguia crescer porque faltava tempo para isso. Eram tantas tarefas e tantas coisas que isso consumia cerca mais ou menos de 4, 6 horas, dependendo do dia, da rotina diária dele. Somado a isso, ele vendia uma mentoria que custava 25 mil reais, mas que na hora dele negociar, ele cedia para uma negociação com entrada mais baixa. Na verdade, ele sempre botava o valor da parcela mensal para fazer as vendas, e isso fazia com que ele vivesse sem caixa. E aí, por viver sem caixa, pagava as contas, fazia as coisas de casa e recomeçava o ciclo para no próximo mês estar fazendo a mesma coisa e vivia nessa rodinha de rato. E onde é que estavam os erros do João? Eu vou passar por 3 erros principais para que você entenda esse estudo de caso e observe no seu caso que você esteja tendo um problema de tempo, onde é que está gargalando o seu tempo. Os 3 principais erros, ou vamos botar como gargalos de forma mais técnica, que a gente precisou resolver foram: primeiro, a má gestão de tempo. Não sabia para onde estava indo o tempo dele. Segundo, é prostituir demais a negociação para tentar fechar com o cliente. E terceiro, pegar o dinheiro e investir em coisas aleatórias, ao invés de usar esse capital como alavanca para potencializar o negócio. E foi assim que, resolvendo esses gargalos dos 60 dias, ele conseguiu fazer o que nunca fez na carreira dele. Se você quer, assim como o João, receber um diagnóstico completo para que você consiga escalar, para que você consiga crescer no mercado digital de uma forma que tenha previsibilidade e entenda exatamente a sua realidade, aqui no link da descrição tem uma coisa chamada diagnóstico de escala, em que eu vou olhar para o seu caso e mostrar o passo a passo que você precisa fazer para superar suas barreiras de faturamento agora em 2026. Para resolver o problema de tempo, a primeira coisa que a gente precisa fazer é diagnosticar de para onde está indo o tempo. Dentro disso, a gente aplicou um exercício chamado 100 unidades de tempo. No que é que consiste esse exercício? Você vai pegar uma folha de ofício, uma folha em branco no seu caderno, e você vai traçar 48 quadrados. Por que 48 quadrados? Porque cada quadrado equivale a meia hora de um dia de 24 horas. E cada 30 minutos você vai pintar com categorias correspondentes à sua vida. Se é atender clientes, se é lidar com litígios de entrega, você vai pintar da cor da entrega. Se você está vendendo, você vai cuidar e pintar na cozinha das vendas. Se você está fazendo marketing, stories, produzindo conteúdo, pintar da cozinha ali do conteúdo. Se você está lidando com alguma demanda da sua vida pessoal, cuidando dos seus pais, cuidando dos seus filhos, cuidando da sua família, você vai pintar também. Saúde, se você está fazendo algum exercício físico, cuidando ali, fazendo uma caminhada, fazendo um tênis. Refeições, os horários que você come, os blocos de tempo que você passa se alimentando. E por último, você vai botar o dormir, né? Porque tem que dormir. Então, quantas horas você dorme por dia, mais ou menos ali? Então, vamos supor que é 10 horas, né? Você dorme de 10 às, 6 da manhã. Você vai pintar 10, 10 e meia, 11, 11 e meia e, porventura, até chegar em 6 horas da manhã para você ir observando. O que você vai diagnosticar quando você faz esse exercício em uma semana? Você vai entender quais categorias de tempo têm compreendido mais a sua rotina. E quando a gente fez esse exercício com o João e com vários outros clientes, a gente conseguiu observar que cerca de 4 ou 5 horas diárias estavam sendo investidas só em suporte de cliente. Aí você fala assim, mas é muito importante o suporte de cliente. Eu imagino que ele devia ter 40 clientes, já tinha 3. E se tem uma coisa que a gente tem que entender sobre produtividade, que é, existe uma coisa chamada lei de Parkinson. Então, que o tempo da atividade é o tempo que você dá uma atividade. Se você fala que você vai demorar 1 hora para atender, é 1 hora. Então, se ele dedica 4 horas por dia para atender cliente, ele vai ter as 4 horas de atendimento de cliente. Ele vai arranjar coisa para essas 4 horas. Logo, isso acabava criando um problema, porque ele ficava manhã e tarde atendendo os clientes, não sobrava tempo, ele não queria mandar mensagem 9, 10 horas da noite, por motivos óbvios,
para as clínicas que ele trabalhava, porque ninguém ia atendê-lo, e aí isso criava um ciclo de não avanço. E o que eu pedi para ele fazer? Primeiro de tudo, eu pedi para ele ver quais dúvidas mais se repetiam. Segundo de tudo, em quais horários essas dúvidas se repetiam. E terceiro, eu pedi para ele criar processos e coisas que respondessem essas dúvidas que mais se repetiam e um agente de IA que pudesse dar respostas, visto que grande parte dessas respostas era copiar e colar de um playbook que ele já tinha, ou pensar uma coisa que ele já responde o tempo inteiro. Quando a gente fez esse diagnóstico, a gente viu basicamente que boa parte das horas que ele investia eram inúteis, porque chegava mais demanda de 8 às 9 e pós-almoço, de 13 às 14. O resto eram coisas muito pontuais. O que é que a gente viu? Que se a gente está apto a responder nesses horários, todo o resto se resolve. A partir disso, a gente já conseguiu devolver um grande tempo hábil do João para ele conseguir investir no negócio dele. E qual foi o foco que eu precisei dar? Investir em vendas. Se você já viu qualquer outro vídeo do canal, você vai ver que até 1 milhão, o nosso foco é marketing e vendas. E fazer boas entregas, obviamente, para os clientes que chegam. Não tem mistério. Se eu estou tirando foco disso, obviamente eu vou gargalar em termos de aquisição de cliente. Então eu falei, a gente precisa focar 100% nisso. Só que de nada adianta ele ter 10 clientes ou 15 clientes no mês se eles estão pagando muito baixo. Isso não paga a conta e cria estresse. Então a gente precisou melhorar as habilidades de negociação dele. A gente treinou o João para responder melhor as objeções, para que quando chegasse X objeções soubesse o que responder. A gente deu playbooks da nossa operação. A gente fez revisões de calls do João para trazer essa segurança de que quando ele se posicionasse ali na call, com certeza ele ia conseguir vender. E agora ele começou a ter um caixa muito maior por cliente. Essas vendas picotadas e pequenas passaram a ser a exceção e não a regra. Logo, com mais caixa, ele tem mais paz, ele tem mais previsibilidade para ele pensar o que ele vai fazer nos próximos meses. E com esse caixa que começou a chegar, a gente começou a alocar esse capital em lugares mais estratégicos. Ou seja, como é que eu aloco o capital para que multiplique esse capital? Quando eu componho isso com profissionais com funções que ou eu preciso de potencialidades ou tomam muito tempo meu. E quais funções eu devo priorizar? Eu aprendi isso com um sócio que eu tive no passado. ASO. O que eu amo fazer, o que eu suporto, o que eu odeio. O que eu odeio, eu preciso delegar imediatamente. O que eu suporto fazer, eu coloco uma data para que alguém faça isso por mim. E o que eu amo, eu coloco todo o meu foco nisso daí. E o que é que o João amava fazer? Ele amava vender. Então eu tinha que proteger o tempo dele ou tirar o tempo dele, por exemplo, de suporte para que ele dê all-in na parte de vendas. Com isso a gente conseguiu criar um material para atrair mais leads. A gente conseguiu criar um material que trouxesse mais gente qualificada e facilitasse o processo de vendas dele. E esses foram os fatores que, se eu for botar no slide de Mastermind, o pessoal vai ficar achando que tem algum truque, mas não tem. Fazer negócios é simples. Mas não é sexy falar a gente faz essas coisas. Só que, quando você entende que você precisa de mais eficiência, fazer mais e melhor aquilo que você já faz hoje, e não ficar inventando firula, você entende que talvez está muito perto do seu próximo nível de faturamento. A prova disso é que o João, ele foi o nosso mentor que venceu o desafio do último trimestre do ano. Ele saiu de um faturamento máximo de 25 mil, 28 mil e passou por um faturamento de 150 mil no mês. Ou seja, ele teve um aumento de 700%. Se eu for observar no geral do desafio, ele saiu de um faturamento médio nessa faixa de, que era um mês alto, mês baixo por causa da entrega, de faturamento de 35 mil no trimestre, 40 mil no trimestre, para um faturamento de quase 250 mil. Então você vê que quando as coisas elas estão no lugar, é muito mais fácil de escalar. E melhor do que eu falar, eu vou deixar ele falar aqui no relato para você de como é que foi trabalhar junto com a gente nesse tempo. Conquistar a viagem no Chile, eu acredito que foi a validação de muito trabalho. Confesso que eu não esperava, mas eu tô hiper feliz. Vai ser muito bom estar aí com vocês aí no Chile. Tô muito feliz mesmo pelo resultado e por toda a validação que a gente conseguiu. Meu nome é João e antes de entrar para a mitologia, a minha maior frustração era realmente entregar muito e entender que eu estava recebendo pouco, tanto em faturamento, tanto em resultado, tanto em receita, e isso mudou muito agora. Antes de entrar para a mitologia, eu estava só com um mentorado e 3 mil reais no bolso e um sonho. Então o que eu fiz? Eu já dei ali a entrada na época, comecei, eu só tinha um mentorado, hoje a gente está acabando com mais de 15 pessoas em um acompanhamento de entrada e hoje a gente tem mais de 11 mentorados no acompanhamento principal que a gente trabalha lá com a Strategy.
Portanto, um olhar como esse que o João teve para resolver o caso dele, para ter mais tempo, é exatamente o que um mentor cirúrgico proporciona quando está olhando para o seu projeto. Hoje, nós aqui do MOF somos um dos únicos 3 brasileiros a estarem no programa de aceleração do Alex Hormozzi, que fez mais de 100 milhões de dólares em 2 dias. Então a gente tem todos os playbooks, todos os processos que a gente implementa na nossa operação e na operação dos clientes. Então se você quer ter a segurança de que vai ter um mentor olhando de forma artesanal para o seu negócio, de forma artesanal para o seu processo, para que você consiga crescer sem que isso desrespeite o seu processo, sem que isso desrespeite a sua realidade, mas sem que pense e inclua nos seus planejamentos os seus sonhos, as suas projeções de vida, é exatamente aqui que você vai ter isso. Então, clica aqui no link da descrição e faz um diagnóstico de escala. A gente vai bater um papo lá, eu te mostro um plano para que você consiga multiplicar o seu faturamento e se você desejar seguir conosco na mitologia, vai ser um prazer enorme te ajudar a escalar. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros estudos de caso como esse, aqui no canal a gente tem como compromisso trazer estudos de casos frequentes, para que você veja que pequenos ajustes trazem grandes impactos, pequenos refinamentos, grandes impactos, como o cliente já brincou comigo. E talvez você está muito perto do seu próximo dígito de faturamento, mas você não percebeu que está tentando fazer o difícil enquanto o mais simples vai gerar muito mais resultado. Então, nos vemos no próximo vídeo. Beijo, beijo, abraço, abraço, tchau, tchau.